Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. O primeiro problema que as mulheres enfrentavam era que as próprias ideias do que era uma mulher eram construídas por homens e, portanto, a primeira coisa a fazer era conseguir que fossem as mulheres a construir as suas próprias ideias. E depois até na ironia, que faz muito lembrar, de facto, essa desconstrução do discurso às vezes masculino convencional sobre as mulheres. Se são passivas é porque são preguiçosas, se falam então é porque são histéricas. Isto está muito em Jorge Montemor, essa crítica. Durante quase um século, entre os reinados de Dom Manuel e Dom Sebastião, um grupo de mulheres, que eram mais cultas do que os homens, comandava a vida intelectual na corte portuguesa no século XVI. Nas margens da história oficial, aliás, um grupo muito esquecido da nossa história e dos portugueses. Era um grupo muito restrito, mas poderoso, que permanece desconhecido na maioria de nós e que André Canhoto Costa, escritor e investigador, doutorado em História, resgata neste livro, uma edição Quetzal, chamado A Corte das Mulheres. Olá André, e bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, eu é que agradeço. É um grande prazer estar aqui contigo, André, porque tu é a quarta vez que cá vens, mas não vens, porque foi tudo em pandemias e é finalmente ao vivo, olhos nos olhos. Apanhámos esse momento traumático e marcante da história. Uma das coisas, por exemplo, que tu vieste falar, além dos tiques e dos escritores, que era um dos livros que tu tens, os carros, os erros, aquelas coisas. Aliás, tens uma crónica, continuas com uma crónica sobre isso ou não? Tu tinhas uma crónica... Sim, não sobre isso, são crónicas sobre assuntos, diversos temas de história. Na altura eu comecei muito com um olhar sobre a biografia, que era um assunto que me interessava na altura, mas vou percorrendo consoante os interesses e a minha curiosidade da história de Portugal. A última vez já foi há 4 anos, mesmo assim já foi há muito tempo. Sim. Falar deste 1703, esta coleção coordenada pelo Rui Tavares, cá está. Agora está em grande aí na campanha. Muito bem, tu vens de História e o teu mestrado tirado ali na Nova tem a ver com os secretários e o Estado do Rei, luta de corte e poder político dos séculos XVI e XVII. Isto só e mais nada tem a ver com os que vão dar os primeiros ministros mais tarde, no século XVIII. E tem muito a ver também com este livro. É curioso que já me perguntaram como é que surgiu a ideia deste livro. E este livro é o amadurecimento de quase 20 anos a ler sobre o Renascimento e, de facto, o meu primeiro trabalho de especialização académica, que foi essa tese orientada pelo professor Pedro Cardim, partia de um interesse e de um tema muito mal conhecido, que era esta ascensão destas figuras, destes secretários, destes especialistas. Que não era nada sequer da aristocracia nem nada, às vezes vinham de famílias humildes, mas tinham acesso a estas bibliotecas e a estes palácios, não é? E eram propositadamente, isso é muito interessante, requisitados ou recrutados pelo rei, precisamente em famílias mais humildes, porque isso significava estarem muito mais libertos de uma série de exigências de decoro, como se dizia na época. Mais do que de uma ameaça, era como se estivessem menos obrigados a determinados escrúpulos e, claro, e também a determinadas ligações e, por outro lado, maior dependência do próprio rei. Exatamente. Mais independentes socialmente, mas mais dependentes da confiança do rei. O expoente máximo disso será depois o Marquês de Pombal, e isto, há quase aqui uma linha com avanços e recuos que conduz destes primeiros secretários até esse animal político do século XVIII. É engraçado tu dizeres isso, porque... isto de facto está ligado e percebendo um bocadinho, lendo o teu livro, percebendo um bocadinho a ascensão dessas figuras e até destes poetas famosos que foram apadrinhados por essas mulheres poderosas da coroa e não só, mas que os apadrinharam e depois ascenderam socialmente também e viram as suas crónicas publicadas, os seus poemas, toda essa vida lançada. Isto vem explicar muita coisa à frente, depois no Iluminismo e no tempo de Marquês, cá está, justifica muita coisa. Claro. Aliás, eu digo também no livro, até do ponto de vista da história social e cultural, que estes salões são quase uma antecipação dos célebres salões franceses, onde muitas destas ideias depois vão aparecer, claro, de forma muito mais radical, amadurecida e com outra consistência. Mas eu acho que há aqui, desde o início, esta aliança, e isso hoje toca-nos especialmente porque discutimos muito a questão dos papéis de género, e não é por acaso que são estas figuras que, embora alguns sejam veteranos de guerra e, portanto, encaixam no papel clássico daquela masculinidade mais
violenta, mas a verdade é que são também figuras normalmente com muito interesse pela poesia, com muito interesse pelos livros e, portanto, também muito atentos a esta construção de uma imagem diferente e de uma carreira diferente. Os historiadores vão falar da domesticação masculina associada precisamente à corte. E é curioso que esse debate vem do século XV, sobretudo das cortes italianas, que são a vanguarda do luxo da educação, da imprensa, dos livros, dos debates pedagógicos. E, o Renascimento vem daí. Claro, e nestas cortes aparece precisamente o debate sobre os géneros e quase uma troca, um intercâmbio destes modelos. Por um lado, os homens tendem a aproximar-se destas imagens mais domésticas, de recolhimento, de leitura silenciosa, de sensibilidade da dança, e por outro lado, há muitas mulheres destas cortes, estas princesas do Renascimento italiano, que têm educações muito mais, enfim, tipicamente masculinas. A equitação, a esgrima, a arte da guerra, o caçar com falcões, com aves de caça. E, portanto, isso é muito interessante, como há aqui quase uma aliança de dois tipos sociais e históricos no espaço da corte que vão criando laços para ascender. E nós sabemos, é um pouco essa a história do livro, a história fascinante, que no caso português em concreto, essa aliança demorou muito tempo a triunfar. Foi um bocadinho atrasada em relação, digamos, ao Renascimento italiano. Sim, mas foi precoce. Portanto, é precoce no século XVI, mas depois há uma reação e por isso é que atrasa esse movimento. A tese do livro é um pouco essa, é que precisamente porque Lisboa, a corte, o reino de Portugal, está no centro do desenvolvimento nessa época, a seguir ao primeiro Renascimento italiano, há um momento de grande vanguarda. Mas porque há um momento de grande vanguarda, há também um grande receio. Uma grande reação também. Uma grande reação. E, portanto, e aí vem com o Concílio de Trento, e vem com a Contra-Reforma, vem com a Inquisição. E isso explica até temas, falou agora. Depois é fechado. E é uma coisa que tu dizes também, e dizes também no livro. Nunca mais tornou a haver uma corte de mulheres em Portugal. Sim, e nós não estamos a falar das Donas Marias. As pessoas pensam logo, isto é a Dona Maria e as suas conselheiras. Não, isto é muito anterior. És filhos do rei Dom Manuel e no tempo do rei Manuel e do filho. E eu acho que isso tem muito a ver com a substância. Às vezes colocam uma questão de... Mas guarda que isto foi. Claro, não houve outros momentos de importância, claro que sim, na corte, sobretudo das rainhas ou das regentes, ou de algumas aristocratas que se destacavam. A questão não é tanto o poder. E há também o caso clássico que nós conhecemos das próprias abadesas, das mulheres que se vão destacar na liderança dos conventos, como aqui com o Dom Manuel, por exemplo, claro, e vem depois até ao Dom João V. Mas são modelos muito mais ligados a práticas devocionais, de espiritualidade, dos próprios livros que são lidos, que no fundo remetem para, enfim, simplificando, para a Idade Média. Aqui o que é verdadeiramente espantoso é a substância daquilo que é discutido. Portanto, não é só o facto destas mulheres se reunirem para discutir temas e terem a ambição de ascender politicamente, é também que ideias é que defendem, exatamente, que ideias é que vão ser discutidas nestes livros. É extraordinário, porque ao ler o teu livro percebemos que isto é muito importante. Isto não é... Está bem, as mulheres que escreveram uns livros e umas poesias e dançavam e faziam serões de cultura. Claro, não, eram conselheiras de reis e de embaixadores e escreviam cartas ao Papa e sabiam grego e siríaco e latim e hebraico e toscano. Eram organizadoras de bibliotecas, mecenas de escritores, apaixonadas de improvisação poética. É extraordinário, porque sim, é um leque enorme de conhecimento, não só na cultura, na política e na educação. E por isso é que eu acho que há uma dinâmica, como todas as dinâmicas que são casos que saem da normalidade. Às vezes é difícil explicar porquê. Nós sabemos que há uma primeira humanista que é professora de latim da tal Infanta Maria, filha do rei Dom Manuel, a última filha, antes da Cigeia, chamada Joana Vaz, que já tinha sido caracterizada por alguns historiadores muito brevemente, nós também não temos muitas fontes, e que tinha espantado muitos dos professores universitários da época, claro, até não só portugueses, porque às vezes nestas coisas há sempre a tendência para dizer que são elogios típicos da aristocracia. Sim. Claro que há sempre aqui um lado de procura do favor, sobretudo quando são figuras de grande importância social. Mas esta Joana Vaz nem sequer era uma figura particularmente favorecida, ou pertencente à aristocracia, ou com recursos, etc. E, portanto,
Era mesmo curiosa e culta. Exatamente, portanto é um reconhecimento da qualidade, exatamente, da qualidade intelectual e da própria poesia que ela escrevia, e portanto ela é uma das poucas convidadas. Há o Américo Costa Ramalho, um grande especialista, historiador português, que fala sobre isso, que quando o Erasmo morre, há um evento na corte à volta da morte do Erasmo para celebrar e perpetuar essa paixão pelos livros. E ela é não é só entre as mulheres, é mesmo das poucas pessoas que é convidada para escrever nesse contexto. E, portanto, mesmo os homens são poucos os que são convidados, e, portanto, ela tem um grande prestígio. E essa figura é muito importante porque dá a ideia que desbrava ali, de facto, um caminho e funda uma paixão, neste caso, numa época em que, obviamente, há já toda a carga da teologia medieval que imputa à mulher uma série de dificuldades, objeções, de fechamento. Mais do que a questão do perfil psicológico e da associação ao pecado original. Isto até é uma grande questão teológica. Eva, exatamente. Porque nós remetemos para o pecado original e temos a ideia que é a tentação, o mal. E esse pecado original, dizem os teólogos e os especialistas nos mitos das origens, que é o conhecimento. Portanto, é a mulher o fruto da árvore do conhecimento, é como vem na Bíblia. Isso é muito interessante, porque é interessante que seja uma corte feminina a querer romper, não só com o mas é verdade. Peso, a mulher é que vai buscar o fruto desse fruto. Não só sobre depois passa ao homem, está bem, mas é ela que foi a primeira curiosa, digamos. Exatamente, não só sobre o peso da teologia medieval, portanto, a propensão para o mal, mas a ideia que ela vai romper precisamente porque tem essa sede de conhecimento e tem uma visão laica do conhecimento. Isso vai ser, aliás, muito importante porque o que é mais difícil aqui, há grandes trabalhos que têm sido publicados nos últimos tempos, enfim, no espaço da academia, sobre algumas destas figuras que eram consideradas isoladamente e que muito contribuíram para conhecermos melhor a Dona Maria, juntaste todas, etc. Claro, uma dessas obras seria da Carolina Michaelis de Vasconcelos, a tal que tu descobriste. Essa já é muito antiga e foi reeditada até nos anos 80. Que era especialista nisso, era uma obra pequenita, reeditada agora, mas que fala de facto da infanta Dona Maria e as suas damas. E levantava pistas mais do que a questão biográfica, é da dinâmica. Aliás, a Carolina Michaelis defendia uma tese que tem sido polémica praticamente até aos dias de hoje, que é a questão da relação do Camões com a infanta Dona Maria, e é por isso que eu acho que o livro também é tão importante. Não é só... Foi essa polémica que deu origem ao duelo entre o Pimenta, precisamente, Pimenta precisamente. E o facto desse duelo ter acontecido no século XX entre dois intelectuais demonstra a importância do tema, porque já seria suficiente a questão da descrição desta vontade de emancipação intelectual e política e social das mulheres. Mas a questão é ainda mais funda. É que há muitos aspectos da história portuguesa decisivos no século XVI e que depois vão fazer escola e vão criar mitos que são fundamentais para interpretar o século XVII, XVIII e que chegam praticamente até aos dias de hoje e que não se entendem, na minha perspectiva, sem esta corte. Sem esta corte destas mulheres e o próprio perfil do Camões. É por isso que eu falei na Carolina Michaelis. Que era um grande poeta de vanguarda, como tu dizes. Até para as noções do amor e a maneira de... E dedicar poemas não só a mulheres brancas e não só a mulheres da corte. E é muito curioso isso, que tu falas nisso, em várias línguas. E colocá-lo no contexto. Eu acho que um dos erros mais comuns... E quem diz ele, diz João de Barros, diz outros que tu falas também. Um dos erros mais comuns, por exemplo, na interpretação do Camões, e que é uma reação também à imagem distorcida que o Estado Novo construiu do Camões como grande construtor dos mitos da nacionalidade, identidade portuguesa. O que tem acontecido nos últimos anos é empurrá-lo para o extremo oposto. O homem das tabernas, o zaragateiro, o galã, o boémio, o galã, o preso, à procura, exatamente. Quando, do ponto de vista daquilo, eu tenho dito isso, do ponto de vista dos padrões morais e de exercício da violência, de prática da violência, o Camões era um santo. Pois, porque na altura a sociedade era toda muito violenta. Claro. Tu falas desse assassínio, por exemplo, da mulher do Bragança, pelas mãos do marido. E mais do que isso, por adultério. Do ponto de vista exatamente, que era legal e era normal, mais do que legal. E era até, no caso, por exemplo, do homem ser apanhado em situação de adultério, tinha sempre uma imunidade e se fosse assassinado era terrível para quem o assassinasse se tivesse qualidade. Porque dependia do estatuto, não é? Até o rei podia intervir. A mulher não tinha essa proteção. A mulher estava completamente desprotegida do ponto de vista jurídico. Isso, claro, correspondia a um terror social que existia associado à transmissão da propriedade, porque tinha que ser os pais de família a determinar isso e, portanto, havia um terror de que saísse do
controle. Toda esta corte de mulheres não é durante o século de ouro da nossa... Sim. Isto não estava em corte em Évora, por claro. causa das pestes, dos terremotos, e estava em Évora, e não foi nesta altura. Sim, havia uma grande circulação de livros, de manuscritos, de especialistas. A corte era ainda muito itinerante, não só... isso não só estava relacionado com aspectos financeiros, de capacidade fiscal de sustentar a própria corte. A corte era itinerante porque era uma máquina em movimento que obrigava a consumir recursos que, se estivesse pousada na cidade, era um peso terrível. E, portanto, para aliviar também esse peso da máquina, existia, portanto, até os Estados desenvolverem... Não era só por medo das pestes. Não era só por medo, mas isso também era ainda muito importante, e até o interesse por procurar espaços de fruição do campo, bucólicos, etc. Mas a questão fiscal... Património da humanidade, por causa das maravilhas que este século... A questão fiscal era muito importante. Mas eu concluía só em relação à questão do Camões, que não só há de facto uma outra imagem que é preciso construir, enquadrando numa sociedade altamente violenta, e portanto, se há coisa que retiramos do Camões é a denúncia da violência e da falta de sentido da guerra e da violência gratuita, como a própria construção que faz da imagem feminina é extremamente sensível e totalmente contrária àquilo que eram as convenções, os preconceitos da própria época. E, portanto, até aí o Camões é alguém que não se notabiliza por ser... Antes, pelo contrário, não é nada bruto, não tem aquilo que nós encontramos em muitos dos memorialistas e dos escritores da época, que é um retrato, às vezes, convencional, passivo, por vezes colocando no altar, mas uma coisa que é num pedestal, mas uma coisa que é fria e convencional. Não. Depois das convenções que vêm com a historiografia nacionalista, claro, mais tarde. Mas ele constrói uma imagem da mulher que é uma imagem que, na minha perspectiva, é uma imagem muito realista, e isso só se entende, de facto, com esta intimidade e com esta relação de igual para igual com estas mulheres da corte. Esta Francisca de Aragão era outra. Que protegiam, de facto... Era tal que ela e o cara sem olhos é o Camões. Sim. Ela também, alegadamente, precisamente, muitas destas, aliás, o livro, e claro que será muito interessante debater esta questão, porque muitos destes temas têm sido discutidos ao longo do tempo. Eu acho que as fontes literárias e os cancioneiros são muito mais ricos para a construção de uma história social do que aquilo que por vezes tem sido entendido pela historiografia, porque há um grande receio de tomar por factos reais construções literárias. Mas isso for cruzado com a letra. Claro, se for cruzado com outras fontes, e nós estamos um pouco... Os historiadores são muito defensivos por razões também verdadeiras. São prudentes. Um dos tais participantes no duelo, o professor do século XX, que escreveu muito sobre polémicas camonianas e que escreveu abundantemente sobre a relação a possível, a alegada relação da Infanta Maria com o Camões, lá está, levou isto ao exagero, e portanto, em vez de procurar fontes de história social e cruzá-la com documentos da época, com crónicas, pegou na poesia do Camões e interpretou todas as imagens, todas as figuras de estilo, todas as metáforas, todo o sentido figurado, tentando descortinar. Claro que é um exagero. E por isso é que ainda hoje grandes observadores da época, classicistas, como Frederico Lourenço ou como a Rita Marnoto, que é uma grande especialista, uma das maiores especialistas em Camões em Portugal, são um bocadinho contrários a esta tese de proximidade. Claro que nós não temos provas agora, é mais do que evidente. E a Carolina Michaelis era muito favorável a essa relação. O que as fontes mostram é que há, de facto, essa relação de proximidade e de comunhão de interesses. Exatamente. Claro que nós não temos documentos que provem até onde chegou essa intimidade. Mas isso até é um problema que chega praticamente... The plot thickens. Até aos dias de hoje. Mas sobre a Francisca de Aragão, aí sim temos indicações nas fontes de que há pelo menos essa participação, e a poesia ela foi das poucas autoras, talvez até pela sua qualidade aristocrática, em que os seus poemas, os seus desafios, os seus motos ou as suas reflexões sobre casos amorosos na corte chegaram até aos dias de hoje e são comentados por especialistas. É incrível. E portanto nós sabemos, nós recolhendo toda esta informação, lá está, não olhando só para as biografias individualmente consideradas, mas reunindo todo este material, conseguimos devolver à vida, de facto, uma corte que tem uma concepção da relação que nos surpreende por esta liberdade. Aliás, isso já vinha da corte do próprio Dom João II, onde havia até provocação. Às vezes até nos choca porque os casamentos eram estratégias definidas pelas famílias. Eram combinados, claro.
Portanto, era muito fácil haver uma insatisfação no espaço do casamento. E, portanto, o que surpreende é como isso era encarado como natural e depois também as paixões fora do casamento eram encaradas como naturais no final do século XV, e todas estas brincadeiras eram comentadas com um grande à vontade, com um grande poder satírico, e as próprias damas da corte participavam nesse jogo, provocando. Fazia parte. E satirizando. André, todo. falas logo aqui no segundo capítulo desta biblioteca das mulheres da corte e dos livros proibidos. Portanto, havia, Dona Catarina, agora falas de vários exemplos de pessoas extraordinárias, Dona Isabel de Portugal, a Dona Maria, sobretudo, Filipa de Vis, também grande tradutora, Catarina da Áustria também, a mulher de Dom João III, Leonor da Áustria, Joana da Áustria. Estas mulheres que vão tendo acesso a bibliotecas, vão requisitando livros, vão lendo, vão sabendo ler em línguas. Sim, elas constroem as suas próprias bibliotecas. Aliás, as princesas e as rainhas, quando circulavam pelas cortes, fruto das estratégias matrimoniais decididas pelos reis, normalmente combinadas pelos seus embaixadores e um lado para o outro. Pelos pais, a Dona Leonor da Áustria é um bom exemplo, não é? Casou com e viu-o logo cedinho, casou com o rei de França. E levavam as bibliotecas, e portanto levavam as bibliotecas com ela. Isso, por um lado, esta paixão pelos livros e esta construção das bibliotecas é algo que já vem de trás, e por isso é que eu falo das origens. Isso tem sido estudado por diferentes historiadores. A Ana Isabel Bues, por exemplo, tem estudado muito essa prática da leitura e a formação de bibliotecas, e até o papel da Catarina da Áustria no empurrar também desta corte das mulheres, independentemente depois a Catarina da Áustria, até pela sua própria história de vida, vai-se fechando um pouco quando a situação aumenta do ponto de vista da tensão, mas é muito importante esse sublinhar que faz dos livros, porque não é só o interesse pelo livro. Esse é um debate que também nos apaixona ainda hoje. Exato, mas ler por ler é importante, claro que sim. Mas que livros é que estamos a ler? E o que aqui é surpreendente é o tipo de livros que aparecem. Ela tinha muitos de Erasmo, por exemplo. Exatamente. E não podemos esquecer que o Erasmo, a partir dos anos 20, 30, começa a ser do século XVI, não é? Do século XVI, portanto, começa a ser um autor muito polémico. Sim. E quando a Inquisição triunfa, os livros do Erasmo vão estar praticamente todos proibidos. E, portanto, temos. Mas aí quase tudo, quase os clássicos gregos. Claro, mas são esses clássicos. Mas é precisamente o que esses livros implicam de descrição amorosa, de descrição dos instintos e dos desejos, do ponto de vista religioso, a defesa que fazem de uma religião muito mais interior, e, portanto, há muita literatura que relativiza o papel dos sacramentos a aparecer aqui nas entrelinhas de muitos destes livros nestas bibliotecas, e nós sabemos que isso implica um debate que será explosivo a partir dos anos 40. Também. Isso é muito claro, por exemplo, com a Juana da Áustria, que às vezes, a mãe do Dom Sebastião, para situar, que a historiografia por vezes oscila entre a tal dimensão que eu acho que é a mais correta, de uma figura muito mais enigmática e ambígua, ou uma figura que se torna progressivamente conservadora, que até assiste a autos de fé, que se aproxima da Companhia de Jesus. Mas a verdade é que quando nós estudamos de forma muito mais detalhada os escritores a quem ela estará associada, vemos figuras que estão na vanguarda destes debates e, portanto, que vão ter problemas com a Inquisição, que vão ter livros proibidos, que vão fazer a tal defesa de uma espiritualidade muito mais livre e sempre na margem da heresia. Leitora de romances, de clássicos, de filosofia, nem sempre aconselhado pela Igreja, como tu dizes. Sim, mas ela é tal que morreu e quis ser... Os jesuítas não têm ramo feminino. E que com o pseudónimo masculino... Ainda em vida ela entra para a Companhia de Jesus com o pseudónimo masculino. E é um caso isolado, mas documentado, que existe. Bastante raro. E é também essa entrada para a Companhia de Jesus. Era a tal jogadora de cartas também. Precisamente. E é essa entrada para a Companhia de Jesus que às vezes leva a essa leitura mais conservadora do Ronaldo. Mas também é preciso dizer que a própria Igreja, às vezes, por simplificação, nós opomos na descrição desta época o tal movimento mais laico da construção de uma sociedade mais próxima daquilo que a Igreja defende. Isso não é muito correto, porque a própria Igreja está dilacerada, e não falo dos protestantes, falo mesmo
daqueles que se mantêm fiéis ao Papa e a Roma, a própria Igreja está dilacerada por propostas diferentes. Sim. E eu digo que... E ainda várias heresias nessa altura também. Precisamente. Eu digo que só estudando as parcialidades de corte e aquilo que são os grandes debates ao longo do século XVI é que nós percebemos muito do que vai ser a história de Portugal nos séculos seguintes. Era um bocadinho o combate também contra a Igreja como detentora do monopólio da educação. Exatamente, porque mesmo dentro da própria Igreja, aliás, há uma carta muito conhecida, alguns historiadores põem até em causa se foi mesmo o Bispo de Silves, que era um humanista muito importante e que critica muito quer a visão mais ortodoxa, quer a educação que é construída para o rei, para o príncipe, para Dom Sebastião, e diz que é um desastre à espera de acontecer. Portanto, isso é muito conhecido. E é só um exemplo de muitas outras figuras. O próprio André de Rezende, que é um grande humanista que aparece aqui também, com um poema que não só é arrojado do ponto de vista da forma, como mesmo do conteúdo, como descreve com imagens que nos surpreendem, porque não associamos a esta época alguém a descrever quase de forma sensual aquilo que é uma infanta e as próprias as figuras que tinham sido muito importantes, a Joana Vaz, a Luísa Cigé, estas figuras que às vezes apareciam muito envolvidas. Havia cronistas destes que eram censurados, que foram censurados na altura, não é? Precisamente, mas eu ia dizer que o André de Rezende, nós esquecemos que é também um religioso, portanto, a Igreja é muito diversa e tem... Como ainda hoje. E, portanto, a Igreja tinha, de facto, muitos intelectuais, muitos humanistas a escrever com a percepção de que era preciso encontrar um caminho. E é verdade que isso, em grande medida, vai sendo construído com o Concílio de Trento. Há muitos problemas que são, de facto, resolvidos. Sobretudo, a pouca formação do clero, a pouca formação intelectual e alguma dissolução. O facto dos bispos não residirem nas próprias dioceses. Que nasceram os seminários, este tipo de coisas. Precisamente. São Carlos Borromeu, por exemplo. E portanto... o que acontece, e nós também aqui temos que... Mas depois nós adaptamos à letra todos estes preceitos tridentinos. E há também um problema que é confundir aquilo que a imagem que temos hoje das instituições e aí a força da Igreja, o facto de ter sobrevivido ao longo do tempo, coloca uma dificuldade acrescida. Muitas dessas instituições extinguiram-se e a Igreja continua. Mas isso não tem nada a ver. Portanto, aquilo que nós hoje precisamos pensar da Companhia de Jesus não tem nada a ver com o que era a Companhia de Jesus nesta época. E mesmo dentro da Companhia de Jesus, atenção, havia posições muito diferentes. Isto é importante para se perceber porque é que depois o fechamento é muito liderado por uma parte da Companhia de Jesus que defende, de facto, essa ortodoxia, que percebe ali uma oportunidade. Mas que marcou muito aquela educação do Dom Sebastião, por exemplo, não é? Percebe que há ali uma oportunidade. Essa misoginia e todos esses problemas que depois tem a ver com as figuras em concreto e não tanto com a Companhia. Quando eu falo da Companhia é porque são, de facto, as lideranças, embora exista este debate dentro da própria Companhia, mas eles percebem que há ali uma oportunidade de liderarem o processo de reforma da própria Igreja na fidelidade a Roma e no controle do ensino universitário, que é uma coisa que às vezes é mal também compreendida porque se associa à Companhia à ideia de modernização comercial. E a Companhia de Jesus é, sobretudo nesta fase, uma recolocação das elites universitárias, portanto, da velha severidade medieval, daí até a própria imagem do jesuíta nesta época, que tem muito a ver com a toga universitária. E, portanto, esse controle dos colégios da Companhia de Jesus para a formação intelectual acaba por ter depois, pela rigidez, porque o desafio também era grande e porque o medo e o pânico social relativamente à dissolução da Igreja e da abertura das interpretações também concorreu para este radicalismo. E são sobretudo os intérpretes naquele contexto histórico que contribuem muito para a tal formação e para um certo culto da guerra e para um fechar em torno deste projeto imperial, que depois explica porque é que quando chegamos ao século XVIII há um problema com o monopólio da Companhia. Porque, de facto, essa comunhão de interesses, por um lado, entre a família real... A extinção pela comunicação do Claro, entre a família real e o monopólio do ensino, que é praticamente entregue universitário e que nós diríamos hoje secundário, dos colégios, da preparação para a universidade, que é entregue aos jesuítas, torna-se, de facto, um problema. Há duas mulheres que queria que resumidamente falasses, que neste livro vêm e acho que são muito conhecidas nossas, a Infanta Dona Maria e a Luísa Cigé. A Infanta Dona Maria, portanto, é esta filha mais nova do rei Dom Manuel, não é? Que ela nasceu uns meses antes do pai morrer. Sim, filha mais nova, quer dizer, é a filha última filha da terceira mulher do Dona Leonor. E ela, a Maria da Vista, também chamada assim, a Duquesa de Viseu, meia-irmã de Dom João III, não é? E meia-irmã também, se não me engano, do pai do António I do Crato. Sim. Não é? Do Dom Luís. Dizem que ela nunca casou
porque o dote ia arruinar os cofres do Estado de tal maneira. Ela foi proposta ao rei de França e ao Filipe II de Espanha. Eu dizia assim, essa questão do dote é polémica, porque em parte teve um casamento negociado várias vezes, mas nunca se concretizou. Sim, é uma das explicações que é avançada, porque o problema de monetário ou de disponibilidade de meios de pagamento... Lembrar só que Lisboa era só a maior capital do mundo na altura. Claro. Como tu dizes, era Nova Iorque na altura. Claro. Onde e é tudo verdade, passava e o mundo inteiro se cruzava-se aqui. Tinham existido casamentos... Tratado da grandeza, ainda há os tais livros. Claro, tais e tinham existido casamentos há pouco tempo, da família real, que tinham, de facto, representado uma grande pressão sobre o tesouro e sobre as finanças do rei. E, portanto, existia sempre esta dificuldade. É uma época onde a monetarização da economia ainda é muito precária e, portanto, é sempre apresentada esta ideia de que este dote transferido sobretudo para os inimigos, para algum reino que se tornasse inimigo dessa aliança entre Portugal e Espanha, claro, representava um problema. Mas eu acho que a partir de certa altura para já há uma série de alinhamentos e até de azares que depois se seguem a decisões políticas diferentes, como é o caso da morte do rei de Inglaterra, e que depois leva a que o Filipe II, em vez de casar com a Infanta Maria, escolha um casamento em Inglaterra, porque isso lhe permitia controlar muito mais o problema da expansão do protestantismo no norte da Europa. Portanto, para lá desses precalços que também ajudam a explicar o falhanço dos casamentos, eu acho que a partir de certa altura existe, de facto, eu diria que existe uma vontade de independência e dela própria? Claro, e portanto um rejeitar... Mas teria voz na matéria? Ela conseguia ter essa... Enfim, a tradição atribui-lhe uma frase precisamente dizendo isso, que quando existiram oportunidades, os casamentos foram mal negociados ou não foram negociados com a destreza que se exigia, e agora a tradição registou, nem que fosse o rei do mundo, ela não estaria disposta. Nós não sabemos, porque não é propriamente uma declaração assinada pelo punho da Infanta Maria. Se eu soubesse fazer trovas, ainda hoje não as faria. Sim, isto era ela a dizer, mas ela está presente no cancionário. Mas o facto, eu acho que é sintomático a tradição ter registado. Portanto, nós aqui... Claro que sublinhando aquilo que é o lado especulativo, mas o facto dessa tradição ter sido registada e perpetuada ainda em pessoas, durante o tempo em que pessoas que tinham testemunhado e vivido eram ainda vivas, isso é muito importante para percebermos também essa construção de uma imagem e aquilo que era o seu perfil, mas eu acho que isso é ainda mais evidente. Uma grande força política. Eu falo muito na questão, isso é conhecido nos estudos. A Carol Alferes Pinto, que estudou o mecenato da Infanta Maria, a tese dela. Descreveu muito isso, mas quando nós, no fundo, essa política cultural, mas quando nós vamos analisar só especificamente os livros e os escritores, a relação com os escritores e o jogo, ela tinha livros dedicados pelo Camões e pelo João de Barros, e Francisco Moraes. Sobretudo o elogio do João de Barros é muito ilustrativo. E o Francisco de Moraes, essa história muito estranha da dedicatória, porque ela aparece e desaparece. O Dom Quixote inspirou o Cervantes. Sim, nesse livro, essa dedicatória à Infanta Maria aparece e desaparece no próprio processo editorial. E é muito interessante que aparece e desaparece, e nós percebemos quando lemos a dedicatória com olhos de ver. Porque ela é muito polémica e é completamente explosiva para a época, porque eu tenho dito isto também, ele vai não só construir e deixar implícito quase uma teoria da legitimidade popular, e vai dizer que os reis e a capacidade governativa dos reis, mais do que pelo direito hereditário ou de sangue, se define pelas obras, pelo valor que têm e pela legitimidade que conseguem junto do povo, como vai associar à Infanta Maria a capacidade de julgar obras que ele sabia que na época eram consideradas obras frívolas, de entretenimento, os romances de cavalaria que começavam a suscitar uma reação dos pregadores, e que vai dizer, mas eu conheço, quase como se dissesse, mas eu sei de quem estou a falar. Eu sei de quem estou a falar, sei o que é lido nessa corte, sei o que é discutido, e isso a Carolina Michaelis também muito estudou, e claro que sempre nós temos que navegar essa informação com algum cuidado. Embora a Carolina Michaelis seja muito mais fiável, por exemplo, do que o Teófilo Braga, que às vezes é um bocadinho entusiasmado nas teorias que constrói, e portanto temos que estar muito mais atentos aos erros. Mas mais filóloga, tanto um como o outro juntaram muita informação e mesmo os estudos... É uma vida extraordinária esta Infanta Dona Maria, claro, mas é muito desconhecida, como tu dizes, da nossa história. Sim, esta Luísa Cigeia chegou a ser professora dela? Foi professora dela?
Sim, elas eram praticamente da mesma idade. Nós não sabemos... Esta que escreveu ao Papa, Paulo III, não é? Em 5 línguas. Há muito pouca informação rigorosa do ponto de vista biográfico. Por exemplo, nós não sabemos bem em que ano é que a Luísa Segeia entrou em Portugal. Okay. A Catarina Monteiro escreveu uma tese de mestrado em que passa em revista todas as fontes conhecidas, os estudos que têm sido publicados. E, portanto, há aqui uma série de intermédios. Nós sabemos aproximadamente, nós não sabemos o ano concreto em que entrou em Portugal, mas sabemos mais ou menos. E, portanto, tudo indica que ela teria mais ou menos a idade da infanta Maria. Mas não espanta que tivesse sido professora, porque esta Luísa Segeia tinha nascido numa das cidades mais vanguardistas do ponto de vista do movimento humanista, onde se concentrava um grande número de escolares e de intelectuais, de professores, e até de vitalidade do ponto de vista das imprensas. Um intelectual, mas mesmo na adolescência, ela era mesmo dotada, não é? E sendo o pai... Ela e uma irmã, Ângela, também era... Sim, precisamente. As duas que com este interesse humanista, a irmã depois mais voltada para a música. Famosas na Europa, impressionante. Claro, e o que é interessante é de facto esse lado de precocidade que explica porque é que não terá sido surpreendente, apesar de serem de uma idade aproximada, de ter sido professora de latim da Infanta Maria. Latim, grego, hebraico, árabe, italiano, toscano e siríaco que ela falava, dominava perfeitamente a mitologia clássica e por isso também escreve aquela carta ao Papa Paulo III, uma carta em 5 línguas, que era um grande humanista também. E que era também, no contexto da época, uma tentativa de disseminar num centro político fundamental que era Roma o próprio projeto político da Infanta Maria. É também nestas entrelinhas que nós vamos percebendo que existia aqui algo mais do que o mero mecenato artístico. Porque há muitos indícios que podemos recolher, quer através das crónicas, quer através de alguma correspondência diplomática, quer através dos estudos dos especialistas que têm sido publicados, que muitos destes protagonistas e destas protagonistas, a certa altura, constituem um grupo que se opõe claramente àquilo que era a linha seguida no final do reinado de Dom João III, depois também na regência e pelas próprias pessoas que rodeiam o Dom Sebastião. Mas aí já entra a Inquisição, que é trazida por Dom João III, não é? Claro. Mas nós sabemos que por exemplo, a determinada altura... Aliás, esta Luzia Segeia abandona a corte um bocadinho desiludida, porque a Infanta Dona Maria não se abriu como ela pensava. E aí temos correspondência da própria Luísa Segeia, onde é muito curioso, porque ela... Para as confidentes, para as damas com quem tem uma relação mais próxima, ela conta todas as suas mágoas e até aconselha a que se desenganem o mais rapidamente possível, porque a corte é um lugar de perfídia, de maquinações, e que aquela profissão não é uma profissão que tenha grande futuro. Mas depois, quando as críticas do humanismo em Portugal vêm de observadores, de viajantes, de embaixadores franceses ou de legados do Papa, ela é muito ciosa e diz que não, o problema há muitos humanistas de qualidade em Portugal, não têm recursos, não têm condições, e portanto isso também dava nota do debate e da guerra que se estava a se estabelecer. De facto, houve ali uma janela, no fundo, André, neste teu livro, tu reportas que houve ali uma janela de oportunidade, digamos assim, em que o humanismo, nascido em Itália, aqui chegado um bocadinho atrasado, mas com ideias fortes e com protagonistas fortes, muito, sobretudo dentro da corte, ou que vinham, ou que eram contratadas, mas que de facto houve ali, do parte das mulheres, um movimento muito importante, que nunca mais repetiu. Sim, pelo menos não com esta distância entre aquilo que era... Exatamente, entre aquilo que era a leitura, a capacidade de movimentar figuras também de relevos, o apoio dos próprios escritores, que eram eles próprios também escritores, a construir um prestígio enorme no contexto da Europa, apesar depois da tal perseguição que se sucede. E, portanto, com esta diferença relativamente ao projeto político e à filosofia natural, até da concepção da natureza, e aquilo que era o pensamento convencional e aquilo que era a maioria da população, socialmente aceito, de facto assim. É impressionante. Eu diria que quase até ao século XX não volta a existir, de facto, embora isto também fosse, dinâmica, era uma corte revolucionária, mas não com as ideias feministas, digamos assim, já do século XX, nem pensar. Não, mas eu diria que... Mas isso é talvez a coisa mais surpreendente. Mas talvez precursora? Sim, seguramente. Eu acho que até se pode estabelecer esse paralelismo. Uma das grandes surpresas, enfim, o problema da divisão em disciplinas é que os historiadores, de uma forma geral, ficam circunscritos muito mais às fontes, gaveta. À política, mesmo na cultura, olham mais para os atos do que para as palavras, digamos assim, por vezes. Ou pelo menos para as palavras, quando são documentos oficiais, deixam um pouco mais de lado as obras literárias. E aí os especialistas da literatura
demoram-se mais nessa leitura exaustiva, sobretudo porque às vezes são obras muito extensas, já muito longe de nós, e é preciso também conhecer os próprios debates da época. Mas do que mais me surpreendeu é que a releitura, por exemplo, de um escritor como o Jorge de Montemor, a Diana, que é um clássico da literatura portuguesa, mas enfim, que hoje está muito esquecida, a não ser para os tais especialistas que fazem esse esforço de o analisar e recuperar, é impressionante vários momentos em que, lidos alguns trechos, parecem de facto manifestos feministas do século XX. É impressionante, nomeadamente, essa consciência das personagens femininas, e por isso é que eu falo sempre nesse realismo que não sai apenas da cabeça genial. Nós tendemos a explicar tudo com o gênio de Camões, de Jorge Montemor. Há ali muito mais do que o gênio. Há, de facto, essa convivência e essas figuras femininas, quando se dirigem tratando destes casos e tratando do estatuto da mulher, parecem, de facto, manifestos do século XX, dizendo que o primeiro problema que as mulheres enfrentavam era que as próprias ideias do que era uma mulher eram construídas por homens e, portanto, a primeira coisa a fazer era conseguir que fossem as mulheres a construir as suas próprias ideias. E depois até na ironia, que faz muito lembrar, de facto, essa desconstrução do discurso às vezes masculino convencional sobre as mulheres. Se são passivas é porque são preguiçosas, se falam então é porque são histéricas. Isto está muito em Jorge Montemor, essa crítica, e ele termina dizendo, e é uma mulher que diz isto, termina de facto dizendo que a primeira dificuldade é exatamente isso, é que normalmente as ideias que nós temos sobre as mulheres são as ideias que os homens construíram sobre as mulheres. Muito bem, A Corte das Mulheres, André Canhoto Costa. Está aqui uma edição Quetzal, o último livro deste historiador, também interessado por estes temas, e também escreveu ficção. André, muito obrigado por teres resgatado esta Corte das Mulheres, este que durante quase um século estas mulheres cultas comandaram esta vida intelectual na nossa Corte. É um fato que eu acho que é muito desconhecido a maioria dos portugueses, e agora já não, que já temos razão para saber um bocadinho mais, graças a ti. Muito obrigado por teres vindo. Espero que em breve haja outra conversa, desta vez também ao vivo. Muito obrigado.